Beleza, pessoal, tudo certinho com vocês? O meu nome é Lorenzo e hoje vamos falar sobre Star Wars High Republic Adventures. Esse aqui, no caso, sim, ele é o volume 2. Eu tinha comentado aqui com vocês o volume 1 e aquele O Monstro do Pico do Templo, né, que eu achei que era a continuação, mas na verdade não era. Mas esse sim é continuação daquele primeiro encadernado em que eu comentei com vocês. Só que aqui, detalhe que tem algumas histórias que são diferentes e que conectam com a série do High Republic convencional. E tanto que eu já vou deixar aqui logo de cara recomendar aqui para vocês duas páginas para vocês. Na verdade, uma é página e a outra é um podcast que fala exclusivamente sobre o Star Wars High Republic. O primeiro é a página do meu amigo, do parceiro do Sam Crise, que ele já participou de algumas lives aqui do canal, em que ele tem posts no Instagram dele em que ele fala sobre a linha do tempo de High Republic. Então, para quem está iniciando nesse universo da High Republic, principalmente começando pelos quadrinhos, pode ficar um pouco confuso. Só que o Sam, ele tem uma linha do tempo que ajuda você a entender tudo completamente e as coisas ficarem mais claras na cabeça. E outra página que eu recomendo, na verdade não é página, é sim um podcast, é o podcast O Farol, onde vários amigos, inclusive o Sam, eles participam desse podcast para falar exclusivamente sobre o High Republic e você começa a ter uma compreensão maior sobre essa era, bastante informação e que é muito gostoso de ouvir sobre o High Republic. Então, também é algo que te deixa mais situado do que está acontecendo, faz você entender algumas coisas que talvez não tenham sido tão claras. E eu vou deixar o link tanto da página do Sam quanto do podcast do Farol aqui no primeiro comentário fixado do vídeo, beleza? E partimos para o High Republic Adventures 2, que na verdade aqui contém 3, 4, talvez até um pouco mais de histórias, porque a gente começa aqui sendo apresentado ao jovem Fanzala. E o jovem Fanzala, ele está numa missão de negociar com os Hutts. Eu tinha comentado em alguns vídeos atrás, né, falando sobre o High Republic, em que os Hutts se uniram aos Jedi para que eles pudessem destruir os Rangers. Só que nesse caso, eles acabaram até fazendo um acordo de paz entre os Hutts e os Jedi. E o Fanzala, que ele é um Padawan com mais uma equipe, eles acabam indo até um tratado que eles vão fazer com os Hutts, só que acontece que justo a nave Jedi começa no momento que eles estão fazendo, né, o tratado, a nave dos Jedi começam a atacar e fica nessa pequena investigação sobre por que os Jedi estão atacando, o que está acontecendo por trás. A gente vê um personagem bem bacana que a gente já conhece na trilogia original, na trilogia prequel, enfim. E a gente acaba descobrindo um pouco sobre o Fanzala, sobre essa coisa do medo também, e sobre o mestre dele, que eu simplesmente adorei o mestre dele. É como se ele fosse um polvo cheio de tentáculos, ele tem muitos sabres de luz, e é muito bacana essa questão dele, do porquê que ele tem esses vários sabres de luz. A segunda história que nós temos aqui é essa referente que a gente vê aqui na capa, onde esse grupo de padawans estão ajudando o planeta que está sendo atacado pelos Nihil. É bem curtinha essa história, tem uma arte um pouco assim infantilizada, até porque essa é a proposta do High Republic Adventure, ser um pouquinho mais infantil, essas histórias. E na outra história, ele é na verdade a continuação do primeiro encadernado, onde nós vemos a Lula, né, com a Zen, e a Zen se descobrindo um pouquinho mais sobre a força, e vemos também o Chris sobre o poder que ele adquiriu, o respeito que ele adquiriu entre os Nihils. E além disso, nós temos ainda um anual, e esse anual ele contém várias histórias de mais ou menos 4, 5 páginas, falando sobre determinados personagens que tem aqui no High Republic. Cara, eu gostei pra caramba desse encadernado. Eu tinha comentado que eu não gostei muito do outro, né, do Monstro do Pico do Templo, mas esse aqui ele me agradou bastante. Eu gostei principalmente da história aqui do Fanzalo, eu achei que foi uma história sensacional. E o bacana que a gente vê dentro do Star Wars High Republic é porque em alguns momentos os Jedi eles acabam tendo que fazer aquela coisa de confiar na força, né, e de temer os sentimentos, coisa que a gente não vê muito nos Jedi das prequels, o que a gente vai vendo, vai acompanhando aos poucos essa queda dos Jedi. E já está anunciado, né, o volume 3,
do High Republic Adventures. Então, vamos esperar chegar, vamos ver qual vai ser a dessa história. O meu único problema, como eu comentei com vocês agora há pouco, é em relação à arte, porque como a arte ela vai mudando, né? Também são várias histórias que tem aqui, mas como ela vai mudando, né, de acordo com a história, então às vezes fica bacana, às vezes não fica tão legal assim, às vezes sim fica uma ok, não atrapalha tanto assim. Mas como eu disse, né, isso é devido à proposta pelo High Republic Adventure ser um pouco mais infantil. Beleza, pessoal? Eu vou indo nessa, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueçam de curtir, de se inscrever, de compartilhar esse vídeo com seus amigos. Comente aí embaixo, você está lendo High Republic? O que você está achando do High Republic? E também não esqueçam de seguir o Sen lá no Instagram e de acompanhar o pessoal lá no Podcast Farol, que eles fazem um trabalho bem bacana mesmo. Beleza, pessoal? Eu vou indo nessa e daqui a pouco eu volto com outro vídeo. Fui!